Olá, estamos começando mais um episódio do Sindinit Podcast, o podcast do Sindicato dos Bancários de Niterói e Regiões, e hoje com um tema muito importante: igualdade de oportunidades no setor bancário. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui hoje a secretária-geral do Sindicato dos Bancários de Niterói, Marise Duarte, para falar também com a gente sobre esse tema. E também Almira Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a nossa CONTRAF, e também a Paula Souza, que é diretora da Secretaria da Mulher Trabalhadora da Federa RJ. E para dar uma saudação inicial, Marise, seja bem-vinda ao podcast do Sindicato dos Bancários de Niterói. Boa tarde a todos os colegas bancários, secretários, da CONTRAF, o Almir, a Paulinha da Federa. Obrigada, William, pelo convite. E aqui representando o Sindicato dos Bancários. Estou há 25 anos, nessa luta com todo mundo, e vamos falar de um tema muito importante, que é a igualdade de oportunidades, e falar um pouco sobre o tema, sobre índices, sobre como o mercado financeiro está atuando, se ele realmente está incluindo mesmo, se a lei veio para ajudar os trabalhadores e todas as pessoas. Almir, lá na CONTRAF, muito trabalho. Seja bem-vindo. Opa, boa tarde a todos e todas que estão assistindo, William, Marise, Paulinha. Esse é um tema muito importante para nós, porque a CONTRAF, ou o Comando Nacional dos Bancários, nesse momento de campanha salarial, não faz só discussão em relação às questões econômicas, às outras cláusulas sociais, mas nosso debate é bem amplo. Então, discutir igualdade e oportunidade, isso é fundamental para que a gente possa avançar contra o preconceito, tanto na questão racial, em relação aos PCDs, LGBTQIA+, e na questão da mulher. Então, acho que vamos fazer uma boa conversa em relação a esse tema hoje. Obrigado pelo convite. Muito importante. Paulinha, Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Saudar a todos aos colegas, aos companheiros, saudar também as bancários, e os afins também, porque tem muita gente no mercado financeiro que vai estar assistindo. Dizer que eu estou feliz de estar aqui, e esse tema é muito importante, como os colegas falaram, e a gente percebe que o nosso sindicatos bancários, toda essa organização nacional, nós somos vanguardistas, nessa questão de igualdade. E só vendo da nossa convenção como ela já avançou. Então, estou feliz de estar aqui, da gente relembrar e ver o que a gente pode estar fazendo daqui para frente. Bom, o Almir já tocou aqui no assunto sobre o Comando Nacional, sobre a campanha, mas, Almir, eu queria começar contigo trazendo, assim, para a gente explicar e esmiuçar um pouco mais para o bancário. A gente sabe que na categoria hoje tem muita molecada mais nova, que talvez não entendem alguns conceitos que o movimento sindical traz nessa luta diária, que já vem há tantos anos. O conceito de igualdade de oportunidades, como é que o bancário pode entender ele em toda essa luta que a gente tem, que traz para dentro de uma mesa de negociação durante a campanha salarial? Olha, William, é importante a sua pergunta, porque toda vez que nós realizamos uma atividade nos bancos, nas agências, tocamos sempre nesse tema. Porque discutir igualdade de oportunidade, eu procuro dizer assim, se olhar em volta, vocês vão perceber que a presença dos negros, especificamente, ela é bem ampla nas agências, só que nas fotografias, nas propagandas dos bancos, tem uma quantidade enorme de negros. Efetivamente, dentro da categoria, ainda é muito pouco. Então, quando você fala, as pessoas se olham e realmente elas percebem que tem um número muito pequeno. Inclusive na questão LGBTQIA+, então algumas cláusulas que conseguimos colocar na convenção coletiva, ela é muito importante, mas as pessoas precisam entender esse conceito de igualdade de oportunidade, que também chega aos PCDs,
Os bancos hoje têm a obrigação por lei de contratar os PCDs, nós reivindicamos muito isso na mesa de negociação, e quando contrata, a gente precisa que o ambiente de trabalho acolha essas pessoas, né? Então, às vezes, o ambiente não é próprio para isso. A pessoa com deficiência tem que subir uma escada, se tem deficiência visual, não tem uma tela específica que pode aumentar os números, as letras, de modo que ele possa realmente trabalhar. E a questão da mulher, que já foi 53% da nossa categoria, hoje inverteu, são 53% de homens. E a gente precisa pelo menos a paridade, 50-50, e mais mulheres em cargos de confiança, de chefia, e principalmente mulheres negras. Então, quando a gente coloca todos esses temas na mesa, a gente consegue fazer com que os bancários entendam, porque só ali, naquele momento que você debate, eles começam a pensar na agência dele. Realmente tem pouco negro, as mulheres ainda não atingiram os cargos de confiança. E é isso. Esse é um debate para nós permanente da Contraf, não só na campanha salarial. Eu sou secretário nacional de combate ao racismo, mas nós temos Secretaria de Mulheres, políticas sociais, e isso a gente engloba numa sigla chamada SEGROS. E esse... no caso do coletivo do SEGROS, a gente consegue fazer esse debate mais amplo. É muito importante, né? Porque talvez no dia a dia e na correria do trabalho, o bancário talvez não perceba até a dificuldade de um colega que tenha, você citou no caso do PCD, e adaptação do local de trabalho, e aí você me chamou muita atenção no que você disse com relação ao que tem uma deficiência visual ou uma dificuldade de visual, que não chega a ser uma deficiência em si, precisa de uma tela adaptada, né? E hoje Sim. Tudo está na tela, Isso. Né? E talvez o colega do lado não entenda aquilo ali. Então, esse debate também deveria ser ampliado mais dentro da categoria, né, Paula? Para a gente poder entender a dificuldade do próximo que está do nosso lado também, que talvez essa sensibilidade não chega nos próprios colegas, né? Como é que isso é tratado também dentro lá da Secretaria de Mulheres, que você está lá dentro nessas discussões do tema, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais a fundo, porque eu acho que também tem a questão do assédio nisso daí, tudo que a gente vai entrar nesse tema também. Sim, sim. Eu, por exemplo, já trabalhei com deficiente áudio, né? E você percebe que, na verdade, o que a gente vê nos bancos, a deficiência, como ele existe uma obrigatoriedade de conquistar, né, de ter funcionários, né, PCDs, ele tenta contratar aqueles que vão ter menos problemas, eles não precisam se adaptar, né? Por exemplo, uma pessoa com nanismo, como é que vai fazer essa questão da cadeira? Como ele fica num caixa, né? Então, ele prefere não contratar um cadeirante. Como é que ele vai fazer com o cadeirante? Apesar das agências ter a porta para deficiente, o banheiro já está enquadrado, tem leis municipais, estaduais, federais, né? Então, eles se enquadram, as agências se enquadraram. Mas, assim, o que a gente vê é que ele vai pela a menor deficiência. Então, eu fiquei sabendo que trabalhava com 2 colegas que eram deficientes áudio, né, de audição. Só uma vez, quando eu fui conversar, e falaram assim, quando eu cheguei perto da bateria de caixa, ele falou assim: Paulinho, eu não ouço desse ouvido. Eu não sabia que ele era deficiente. Então, e isso precisa melhorar muito, porque a gente vai começar agora as Olimpíadas, Paralimpíadas. A gente vê que são pessoas muito comprometidas, que querem trabalhar, que querem avançar, né? E elas não têm acesso, não conseguem ter acesso. Então, já trabalhei com uma pessoa também com uma prótese, mas ela se locomove, ela sobe e desce, ela pega a escada, ela faz as coisas. Então, é uma questão que ainda tem que avançar muito, porque a deficiência, as pessoas que hoje estão normais, entre aspas, né, que não se percebe nenhuma deficiência, amanhã podem ter
e querem contribuir no mercado de trabalho. Têm esse direito, né, assistido e querem participar, né, do mercado de trabalho e precisam também, né, elas querem colaborar. E isso a gente vê que no banco, no geral, isso não acontece. E a gente só vê uma inserção um pouco maior em bancos públicos, porque aí a pessoa passou no concurso público. Os bancos privados, a gente não vê isso, porque a pessoa é eliminada ali na seleção. Na seleção. Né? Na seleção, na dinâmica, ela já é cortada. Tanto essa questão racial, que o Almir falou, né? Ali mesmo ele já pode resolver, ou de cara, quando ele já põe no LinkedIn que ele é o deficiente. E aí ele já... Isso é muito ruim, né? Mas aí, Almir, essa questão das agências adaptadas, para depois a gente voltar na questão racial e também na questão de gênero, mas a questão das agências adaptadas. A Paula falou que muitas agências estão adaptadas para receber talvez o cliente, o usuário. Isso. Né? Mas para o trabalhador, como é que lá vocês no Comando Nacional veem isso aí, os estudos disso, como é que eles apontam? A Paula ela tocou numa questão importante, mas tem uma compreensão nessa história que os bancos também evitam de contratar por causa do custo. Ele vai ter que adaptar o ambiente de trabalho e, com isso, ele vai ter um determinado custo. E, assim, eles lucraram em 2023 145 bilhões de reais. Mas qualquer custo eles cortam. Então, assim, eu acho que o trabalhador, a trabalhadora com deficiência, não tem que estar atrelada à questão de custo. É uma questão humanitária, é uma questão que a gente precisa debater na sociedade e fazer com que os bancos se convençam. Paula falou outra coisa importante, bancos públicos. Os bancos realmente, através de concurso, você não tem como visualizar essas pessoas. Agora, banco privado é diferente. Embora... Os concursos também prevêem uma cota. Tem uma cota para isso também, né? Sim. Tem isso, né? Mas pode ter um número até maior, porque tem a cota e tem aqueles que passaram. Agora, o privado, eu não sei precisamente o período, mas teve uma negociação no passado que nós conquistamos que as contratações de bancos privados não seriam mais por indicação, porque geralmente o gerente indicava um amigo da faculdade, um conhecido, e ela passou a ser no sistema. Então, a pessoa vai lá, se inscreve, e não tem essa coisa de fotos, e as contratações... Ainda tem isso no sistema dos bancos privados, mas a gente sabe que ainda tem uma eliminação. Tem aquela entrevista, né? Na entrevista, de repente, né? Acontece. Mas nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. Como eu falei, que a questão das negociações, ela não ficam restritas à questão financeira. Então, a gente amplia bastante, né? Eu acho que essa questão do deficiente é uma questão social que a gente tem que tocar. E eu acho que é por isso que a gente lá no sindicato, né, Marisa, a gente quis trazer esse tema para um episódio aqui do podcast, porque às vezes os bancários talvez não deem tanta relevância à discussão, né, durante a campanha salarial. Como você mesmo disse, é uma discussão permanente, né, que ela não está só posta durante a campanha salarial, mas é permanente e ela é uma mesa de debate específico durante a campanha salarial, como é a cláusula econômica, que vem a ser a última instância, vamos chamar assim, da campanha salarial, né? Porque é um tema que, por mais que a cláusula econômica mexa com o dia a dia do bancário, porque mexe no bolso, mas a questão da igualdade de oportunidade, das adaptações, né, das igualdades no tratamento diário, elas acho que envolvem até mais do que a questão econômica, né? Sim. Porque ali envolve um psicológico, envolve um tratamento, envolve uma questão emocional, física. Eu acho que ela talvez se torne um tema até mais importante, né, Marisa? Você estava trazendo aí uns dados até da questão de uma pesquisa ou de um programa aí de adesão, né? Tratava, acho que, se não me engano, da questão do LGBT, QIAPN+, né? E tem outra questão também, isso dentro das agências, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso aí, né? Porque, assim, não é só isso. Ainda existe o preconceito.
E não só o preconceito quanto a LGBTQIAPN+. APN+. Por quê? Existe também o preconceito religioso, né? Porque eu acho que a religião, cada um tem a sua, né? E aí a mulher ou o LGBT tem uma religião, né, que o seu chefe não tem, ele já não é escolhido para aquilo. Então, assim, 33% das empresas não contratam LGBTs para cargos de chefia, né? Eu estava olhando, fazendo levantamento, né? Então, assim, é um preconceito, uma discriminação em razão da opção sexual da pessoa, né? E, assim, cada um tem, né? Um é cis, um é lésbica, é gay. A gente escolhe o que a gente quer e o que faça bem pra gente, né? Só que, assim, os bancos, eu tenho visto alguns bancos, assim, cumprindo a convenção, tentando cumprir, tentando chegar ao percentual, né, que eles, né, que eu já ouvi falar que eles querem chegar a 30% das contratações. Eu vejo muitos bancos contratando, assim, não vou citar, mas eu vejo bancos assim que contratam 15, são 15 contratações. As 15 foram LGBTQI, APN+. Então, assim, tem bancos que estão incluindo, tem bancos que têm LGBTs no seu RH, que bate quase 52%, né, de LGBTs no RH de alguns bancos, né, que a gente não vai citar. Mas, assim, isso eu acho que a gente está no caminho certo, né, de ter empatia, de trazer essas pessoas, de incluí-las, né? E somos humanos, somos amigos, né? E essa convenção, ela ajuda essas pessoas. Então, assim, na nossa base, nós tivemos a primeira contratação bancária, né? O meu estava até falando com você, do primeiro trans, um banco contratou. Então, assim, não teve um preconceito. Então, por que não todos agirem dessa maneira, né? Até com o PCD, tantos PCDs trabalham, se dedicam, cumprem suas metas, vêm de longe, vêm dirigindo com seus carros adaptados e cumprem o que eles né, foram contratados para cumprir. Então, por que ter esse preconceito? Porque, assim, o colega também tem preconceito. Então, isso a gente tem que fazer um trabalho, né? Dentro dessa questão dessa contratação, a gente percebe também que essa questão interracial, essa questão da raça, ainda tem esse viés. Por exemplo, o LGBT, né? Um homem gay. Ele sendo branco, ok, ele é mais aceito. O gay negro, ele já fica mais para trás. É uma coisa assim impressionante. Lésbicas, mulheres lésbicas, assumidas, é difícil de você ver, né? Ela tem um comportamento feminino, eu estou falando, né, de visualmente, vamos assim colocar. E como acontece também com o homem gay, né? Aquele gay afeminado e o gay que não demonstra, que não tem uma característica tão, né, evidente. Então, isso tudo a gente percebe isso e a gente vê, assim, com os anos, né, a Marisa vai poder confirmar, que às vezes o colega que você nem sabia que era gay, aí com o passar do tempo ele vai, né, se colocando e você percebe, né, que você não sabia, né, que ele era gay, porque ele não se sentia à vontade. E ainda tem isso, né? Então a pessoa se vende no mercado ainda, né? Aí depois que ele o temor do preconceito. Exatamente. Aí depois que ele se mostra capacitado, né, naquela função, ele primeiro que ele precisa foi, provar a capacidade para depois ser aceito. Aí depois ele fica mais à vontade, né? Eu acho que isso envolve na questão ainda não só das questões social, na opção da opção sexual, mas o negro, acho que ele tem que provar primeiro que ele é capaz, a mulher tem que provar que é capaz. Exatamente.
Exatamente. Né? A mulher, nossa, é o tempo porque inteiro. o homem branco parece que ele já nasceu pronto, né? Isso. Pronto. O Né? homem branco, na sociedade hétero, parece que o homem, o homem branco é hétero cis, top, né? Aqueles, né, que tentaram comandar o país um tempo aí e fizeram essa desgraça toda que a gente viu. É verdade. Eles pareciam ser perfeitos e provaram que não são, né? Isso então, mesmo. como diz o outro, mas parece que já nasceram prontos. E todos os outros têm que provar o tempo todo o contrário. Que é né? fruto, que eu penso, é do racismo estrutural, né? Sim. Então, assim, a visão no Brasil, desde o passado, era uma visão etnocêntrica. Então, tudo era em volta da Europa, do ponto de vista do europeu, porque aquele que ganha a guerra, aquele que domina, tem direito a contar a sua história. Então, eu acho que isso transformou até os dias de hoje, né? O ponto da gente achar que o branco é mais, o branco pode mais. E na verdade, é tudo fruto de um preconceito que foi construído no passado, principalmente pós-abolição, onde a população negra, numa lei áurea, que só tinha 2 artigos, né? Acabou a escravidão no Brasil e revoga-se a disposição em contrário. Pronto, não tinha nenhuma políticas públicas. Então o negro não tinha saúde, não tinha habitação, não tinha emprego, não tinha saúde, não tinha direito a nada. E isso aflorou esse racismo, porque o negro que circulava na cidade com o Código Penal de 1890... se ele não tivesse emprego, era vadiagem. Pô, mas o cara acabou de ser liberto, passou o tempo todo ali e trouxeram os europeus para trabalhar. Então, se ele cultuava religiões de matriz africana, que era a origem da ancestralidade dele, ele era preso porque era crime. Então, assim, uma série de capoeira mesmo. Então, assim, foi construindo esse racismo que chegou até os dias de hoje no mercado de trabalho. Então, assim, não só... A gente percebe nos empregos com menos exigências de qualificação, tipo lá, construção civil ou comércio, você vai ver uma quantidade grande de negros e negras. Mas quando chega nos bancos, quando o médico se forma em medicina e vai trabalhar, ele circula no hospital, as pessoas acham que é enfermeiro, não acham que é médico. Então, assim, e nos bancos não mudou. Não mudou. Né? Segue essa... Então, pegando por esse gancho, Almir, vocês têm lá na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo dados que a gente possa trazer da quantidade de pessoas negras atuando nos bancos e, se num recorte maior, atuando nos cargos de chefia? Então, porcentagem, mais ou menos. Isso foi uma discussão do passado, desde 2009, com a pesquisa do DIEESE, chamada o Rosto dos Bancários, que nós identificamos uma série de problemas que deveríamos discutir. Tanto nessa questão de LGBTQIA+, que em 2009 nós conquistamos pela primeira vez o plano de saúde para casais homoafetivos. Mas isso vem desse período do debate da igualdade de oportunidade. E os bancos, como não cumpriam, e percebeu-se ali a pouca quantidade de bancários negros e negras e de mulheres, foi feito um debate no Congresso Nacional que gerou como é que se diz? Não é o Atlas, é o Censo da Diversidade. E nesse censo teve em 2008, teve em 2019, acho que 2008, 2014, 2019. 2019 eu lembro. E no último ficou... O último foi assim, meio controverso, porque os bancos não apresentaram os dados corretos. Mas o de 2014, ele apontava que tinha 24,7% de negros e negras nos bancos. O último, embora os bancos não tivessem apresentado esses dados corretamente, mas o IBGE, através do CAGED e outros sistemas do Ministério do Trabalho, conseguiu identificar que hoje tem 20,4% de negros e negras. Isso é muito pouco no universo. Reduziu ainda, então. Reduziu. O volume de demissões, fechamento de agências, essas coisas assim. Então, teve um número bastante reduzido. E, por outro lado, em média, a mulher negra ganha 40,2% de um trabalhador branco. Aí o pessoal fala, mas como é que pode? A categoria ter um acordo único? E, por que isso? Porque quando faz a média... Por que isso, Almir? Então, quando você... Explica agora, por que isso? Quando você pega toda a categoria e ela majoritariamente branca, né? E nos cargos de chefias e de direções dos bancos, todos são brancos,
Então, quando você faz o somatório salarial dessas pessoas e dos negros, aí na hora de fazer as contas você percebe que o pagamento, em média, a gente fala em média porque não representa aquela realidade, mas em função dos números de trabalhadores negros e negras em relação aos bancos. Então ela chega a ganhar 40,2%. E é um debate que a gente tem que fazer com os bancos, porque quando a gente debate esses números, a gente precisa mostrar, olha, tem que contratar mais negros e negros. Porque eles também não ascendem, né? Eles não... Sim. Pois é. Aí eu aqui pensando com os meus botões, nessa mudança agora para o mundo digital, que os bancos estão promovendo a toque de caixa numa rapidez tremenda, extinguindo funções dentro dos bancos, né? Que aí eu acho que é um debate que daqui a pouco paira, e aí eu volto a afirmar que igualdade de oportunidade eu acho que acaba sendo mais importante do que cláusulas econômicas, porque é a paridade, né, ali de igual, né, as igualdades mesmo, né? E aí eu pergunto, se você me diz que a maioria branca ocupam os cargos mais para cima, né, na estratégia do banco ali, na pirâmide do banco, e os cargos que estão mais sendo eliminados são os cargos mais baixos, que caixa, alguma coisa nesse sentido. Sim. Que escriturário, que na análise aqui estariam sendo mais ocupados por esses 20% de hoje que tem da população negra, dos trabalhadores negros que ocupam os bancos. E aí? Como é que nós vamos fazer essa discussão? Com o avanço das novas tecnologias, a tendência é aumentar ainda mais o número de brancos. Porque, assim, para você trabalhar no TI, geralmente tem que fazer uma faculdade, você tem que ter um curso bem qualificado, que o acesso tem mais dificuldade para as pessoas negras que os brancos, né? Os bancos têm uma responsabilidade social sobre isso também. Sim. Muito, é essa que a gente tem que buscar. Muito. Nas mesas de negociações em cima disso também. Muito. É um pouco por aí que a gente discute nas mesas, né? O banco, o papel dos bancos, na verdade, precisa ser regulamentado, né? Então, enquanto não regulamentar o que foi colocado na Constituição, a gente vai ficar... Até porque banco não é dado, né? Concessão. Né? Concessão. E hoje, aí o debate é entre eles, porque eles questionam as fintechs. Sim. Então, a disputa entre eles, as fintechs se coloca como banco, então vai lá, faz empréstimo, uma opção de coisa, mas na hora de pagar o imposto ela não é banco, então ela paga menos, o banco paga como banco, e aí questiona as fintechs. Acho que é isso que eles estão até usando agora, né? Dando um spoiler aqui para o nosso próximo episódio, que vai ser cláusulas econômicas, você fica aí, porque o próximo episódio é cláusula econômica. Eles estão usando essa desculpa aí para não dar reajuste, tá? Sim, e é impossível, né, usar... Eles estão sem dinheiro. Lucrar 145 bilhões em 2023, não tem nem o que falar, né? Mas, infelizmente, é o discurso dos bancos. Mas, assim, a gente precisa ter muita atenção com essa questão social, as políticas que a gente vem implementando no debate, nas mesas de negociação, ela reflete, inclusive, uma pesquisa que nós fizemos antes da campanha salarial, né, para entender o que o bancário quer. Uma consulta, né? Uma consulta nacional. Uma consulta nacional. Quase 30 mil pessoas que Foram 47 mil bancários 47, que né? responderam essa consulta nacional. E olha que dentro dessa questão ainda tem a parte da saúde do trabalhador, né? Então, esse é um tema que... Essa questão que você falou do censo... Isso foi muito interessante também, porque foi através da mesa de igualdade que implementou essa pesquisa que os bancos tiveram que fazer. Eu lembro lá no meu banco que todo mundo respondeu, ainda os rapazes ainda brincaram, eu acho que fulano é trans, não sei, será que ele é trans? Então, na hora deles responderem à pesquisa, era até engraçado, peraí que eu vou vir aqui no cantinho, até a questão da sexualidade, para o banco saber e... Não, tem dados que 61%. Tem dados que 61% escondem a sua orientação sexual. O que os bancários têm que entender, né, que quando a gente, o movimento sindical, os sindicatos, a Contraf, a Federa levam uma pesquisa, levam alguma coisa, aquilo não surgiu da cabeça de um dirigente. Aquilo ali é fruto de algumas conversas, de coisas para melhorar a própria vida dele no dia a dia dentro da agência, lá na ponta da agência. Porque né? é um guarda-sol, né? A gente quer cobrir todo mundo.
mundo. Né? E agora vamos falando de saúde do trabalhador, a gente está falando aqui dos temas, e aí entrando na questão do assédio também, que é a saúde do trabalhador, a parte psicológica, nessa igualdade de oportunidades, as questões também nas minorias, vamos chamar assim, ao menos não sei se eu estiver falando de forma incorreta, se vocês me corrijam, também sofrem muitos assédios também, moral, às vezes sexual também, né? E como é que trabalham dentro da questão do tema igualdade de oportunidades, a proteção às pessoas, aos trabalhadores nesse sentido? Então, nessas negociações que fizemos no passado, inclusive criamos canais de denúncias, né? Então, o assédio sexual, ele existe ainda, mas foi muito forte no passado. Alguns bancos começaram a demitir, principalmente gerentes que faziam esse tipo de prática, mas a gente continua debatendo, avançando, inclusive nessa mesa os banqueiros reconheceram que existe. E o assédio moral é uma questão muito séria também, porque ele adoece o trabalhador e a depressão, ela acaba com a vida do trabalhador bancário. Ele não consegue retornar ao local de trabalho, isso quando chega ao ponto do suicídio, como já aconteceu. Mas, enfim, tem uma pesquisa da Universidade de Brasília, junto com a Contraf, que ela constatou que 80% da categoria bancária, ela já se tratou ou se trata com afastamento médico. E 70% desse total por doenças psicológicas. Isso em função das metas abusivas, pressões, o bancário vai lá, bate a meta. Se ele chegou ao percentual exigido, significa que na semana seguinte vai aumentar. Então vai aumentando e ele vai acabando com a sua saúde mental, ele adoece. E é uma questão mais ampla desse debate com os bancos, porque quando há necessidade de entrar na Previdência Social, se afastando por acidente de trabalho, pelas condições que a doença chegou naquele ponto, a Previdência não reconhece, o banco não emite a CAT. Então, esse é um processo que os sindicatos vêm fazendo. E o Sindicato de Niterói tem uma ação muito forte em relação a isso. Eu ia até perguntar isso a Marise, porque ela recebe diretamente, né, Marise, lá no e-mail da Secretaria-Geral, que chegam as denúncias de forma sigilosa, né, lá pelo nosso canal no site, e tem aumentado, né, de novo, né, Marise, a gente tem observado que as denúncias sobre assédio moral, né? É assustador, né, porque é quase que diário, né, as denúncias. E assim, antigamente a gente recebia uma denúncia, o meu chefe gritou, fez isso. Agora é assim, pelo amor de Deus, nos ajude. Pedimos o sindicato dentro da agência, nos fortaleça, tire o assediador. Ele liga à meia-noite. Inteligência artificial e pegar todas as denúncias e botar para pegar palavras-chave lá, eu acho que o pelo amor de Deus e o nos ajude deve ser identificado como 80% das mensagens que chegam hoje em dia. É assustador, por quê? Porque o gestor está numa posição de chefe, né? Ele pode fazer o que ele quer. Então, ele aterroriza. Ele acha isso. Mas, na verdade, ele tem que filtrar isso, né? Porque ele, na verdade, se é o regional dele que está cobrando, ele tem que ter capacidade, maturidade para filtrar isso, chegar para a equipe e pedir. Agora, tem muita gente que eles pegaram do mercado, vejo lá, jovem, lá, isso aqui na nossa base, Rio de Janeiro, tá? Jovem. Elas são jovens, nada contra, mas elas não filtram, não têm essa capacidade. Essas regionais, elas não filtram, elas querem chegar nesse número de qualquer forma, né, Marise? E aí, elas vêm, né, na pirâmide, elas vêm sentando a lenha, e aí chicoteando. E aí o gerente que está na base, o gerente geral, ele vai chicotear as pessoas. Então, não tem mais maturidade, não tem filtro. Elas estão sem filtro. E assim... E ameaçando. E aí vai desencadeando cada vez mais doenças. Elas ou eles, né? Os homens psicológicas, também. Porque o bancário, ele chega na agência, eu já vi bancário na porta da agência chorando. Porque
ele está entre a cruz e a espada. Ele está com a família em casa, ele quer entrar para trabalhar, mas ao mesmo tempo aquilo está destruindo ele internamente. Não, tem bancária que aparece lá que fala assim, meu marido está desempregado. Só tem a minha renda. E a pessoa se treme toda, porque a pessoa não pode perder aquele emprego. Ou então o marido está doente. A minha mãe está no meu plano, Paula. O que eu faço? Eu não posso perder esse plano de saúde agora. E a pessoa se treme toda. Tem gente que está sendo desligado fazendo tratamento oncológico. Isso mesmo. Bancos fazendo isso, tá? Então, não tem mais limite. E aí o psique da pessoa, a pessoa não pode perder aquele emprego, mas ela não tem mais a saúde mental de ir, porque a gente não precisa estar bem para a gente convencer até o cliente, né? Exatamente. Não é? Até para você cumprir o que está sendo exigido de você, né? Que você, né, naturalmente, você é empresa, aí você chama aquele teu cliente para almoçar, mas você está bem, mas você está cheia de problema, o teu chefe aqui no teu cangote, entendeu? E você com problema em casa e a qualquer momento você perdendo seu emprego. Isso é muito... Sobre as novas lideranças, a juventude que hoje lidera os cargos mais altos da pirâmide, eu acho que a gente cabe até um programa sobre isso, né, para trazer uns psicólogos, porque eu acho que nem essa nova juventude está preparada para esses cargos, né? Sim. Elas também não aguentam as pressões e não sabem lidar com as pressões e passar essas pressões adiante, né? Como liderar normalmente, né? Não, os jovens têm mais, desculpa te interromper, têm mais facilidade de ficar doente, porque eles não sabem lidar com não sabem lidar com a emoção. Então, o maior índice que eu vejo assim de jovens doentes, por quê? Você vai ser demitido. Vou te demitir. E por muitas vezes são jovens que vêm de famílias, né, bem menos favorecidas, que arrumaram aquele emprego, conquistaram aquela vaga, né, e mudaram toda uma realidade de uma família. Então, eles não têm nenhuma preparação psicológica para esse tipo de pressão. Por quê? Estão acostumados a lidar só com isso aqui. Então, quando você lida com o ser humano diretamente, atendendo os clientes, com um gestor o tempo todo te cobrando e te ameaçando, então isso também é ruim. Resumindo, a gente está chegando mais já para o final. O bancário, ele tem que aguentar psicologicamente as pressões e muito tempo ele tem que ser psicólogo do cliente também, né? Porque Sim. tem muito cliente que chega na mesa ali do gerente ou chega no próprio caixa e desabafa. Sim, também, né? Está aqui um. Então a gente sabe como é que funciona. Almir, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Falei que o tempo passava rápido. A gente tem muita coisa para falar e leva aí as nossas considerações lá para o Comando Nacional, porque esse é um tema muito importante que a gente precisa ter um debate amplo permanentemente para que a categoria entenda a efetividade e a necessidade de se debater as igualdades e as oportunidades para todos dentro das agências bancárias. Então, eu acho que esse programa é um instrumento, né, para que a gente possa chegar à categoria, fazer esse debate, fazer com que haja essa compreensão. E com certeza lá na Contraf a gente vai continuar com esse debate, vai avançar mais nas discussões. Eu só queria lembrar de um detalhe. A cada 2 anos nós realizamos o Fórum Nacional pela Visibilidade no Sistema Financeiro. Geralmente é um estado diferente, o último foi em Porto Alegre, porque esse é um debate que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Então, desde 2011 que a gente vem realizando, isso especificamente na questão racial, e com certeza a gente vai continuar aí nos outros debates também. Eu acho que é fundamental para nós. E você nos ajuda muito, e a Marisa aí com esse debate no Sindicato de Niterói. Obrigado aí pelo convite e obrigado a vocês todos também. Nós que agradecemos. Paula Souza, muito obrigado pela participação. Obrigada. Leva nosso abraço lá à Federa. Eu que agradeço. Eu gostaria de puxar a sardinha também para a minha secretaria e falar, e lembrar, né, que em 2020 entrou as cláusulas de proteção contra a violência doméstica de mulheres, as bancárias. Isso entrou em 2020, na última convenção. Então, isso é um motivo de muito orgulho, porque as mulheres continuam morrendo,
no Rio, no Brasil, né? Não tem limite para a violência doméstica, né? E familiar, né? Então, entrou em 2020 e ela está na nossa convenção. A gente tem o canal Basta, de violência contra as mulheres, no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, e a gente faz esse debate em todos os outros sindicatos da nossa federação, né, da Federa, né, e onde as bancárias podem contar, que é através do nosso acordo, né, com crédito especial, se precisar de um dinheiro extra, se estiver sendo ameaçada. Também ela pode ser transferida para outra cidade, para outro estado. Os bancos já chegaram a esse acordo. Então, isso está tudo preto no branco. E isso foi uma conquista enorme. E tem bancárias que ainda não conhecem, tá? Mas tem família, e a gente tem uma assessoria jurídica especializada, né, em crime, né, uma assessoria jurídica criminal que é caríssima, que a gente sabe que é muito cara essa assessoria, mas à disposição da bancária. Então isso é muito bacana. Bancária ou bancário que está, por exemplo, tem uma irmã precisando, está sendo ameaçada, está ali, pelo menos a gente mostra para ele os canais, o que ele pode estar fazendo para ajudar essa pessoa da família que está sofrendo, tá, esse tipo de violência. Então, eu gostaria de deixar aí. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Recado dado, eu que agradeço. Marise, muito obrigado pela participação. Obrigada a todos. Foi muito prazeroso estar com vocês e, assim, ressaltar também o que a Paula falou, né? Porque esse canal e medidas de apoio dessa cláusula que a gente conquistou com tanta dificuldade, está funcionando. Está funcionando porque eu já presenciei alguns casos e o banco, incisivamente, ele ajuda, ele participa, ele apoia, ele transfere, ele realmente dá o dinheiro para, de repente, a pessoa alugar um outro lugar, montar-se numa outra casa para sair. Porque a violência não vem só do marido, ela vem do filho, de uma filha, né? E eu acho que isso também foi muito importante para todas nós. Foi sim. Mas não esquecendo de todos, né? Porque a igualdade é para todos, não só para as mulheres, para todos os nossos amigos, né? Bancários e bancárias. E foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Legal. Nós encerramos por aqui mais um episódio do Sindinit Podcast. Hoje nós falamos sobre igualdades e oportunidades no setor bancário. E você que está aí pode ir lá no nosso canal do YouTube, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e também acompanhar em todas as nossas redes do sindicato tudo sobre a campanha salarial 2024. Tem todas as informações lá. E também no nosso site bancariosnit.org.br. Até a próxima!